É isso, pessoal. A partir desse momento, então, eu começo a gravar a nossa aula com material inédito. Hoje é dia 7 de abril de 2020. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. A gente vai falar a respeito da síntese de proteínas, numa pequena revisão, e aí, então a gente fala a respeito das mutações estruturais que podem ocorrer nesse momento, tá? Nesse período. Se a gente se recordar, eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Se a gente se recordar por um momento, a síntese de proteínas, ela ocorre no citoplasma da célula, né, dentro da célula. Ela tem início no núcleo celular, há uma captação, por assim dizer, do conteúdo do material genético interno, né? Então, observem que a câmera se dirige até o núcleo, lá ela encontra o cromossomo, que nesse momento está condensado, mas que determinados pedaços da sua fita, né, ou seja, determinados genes podem ser extraídos, podem ser descondensados, eles são espiralados em torno de si mesmo, né, num movimento chamado helicoidal, como se fosse uma hélice de um avião no movimento de avanço para frente, né, por isso tem esse nome de helicoidal. E além desse movimento de condensação em torno de si mesmo, eles também têm um movimento de condensação em torno das estonas. E as estonas, por sua vez, vão também se organizar, formando uma espécie de carretel, né? E esse movimento todo condensa no DNA para que ele fique armazenado. Mas o gene ele pode ser aberto e ele pode ser lido. E uma vez que ele vai ser lido, ele pode ser também transcrito, ou seja, um determinado pedaço, um determinado gene pode ser aberto por uma molécula de RNA polimerase, né? Essa molécula vai fazer a leitura, e ao mesmo tempo que ela faz a leitura do nosso DNA, ela já faz também a síntese de um RNA. Esse processo aqui eu chamo de transcrição. Eu vou ler um material e vou transcrever em outro material. As bases nitrogenadas que se encontram no núcleo vão ser todas organizadas dentro do RNA polimerase, formando uma fita antagônica àquela do DNA, mas que vai trazer exatamente a informação do DNA, né? Essa fita que está sendo construída aqui é a fita chamada de RNA. Nesse momento, eu posso ter um tipo de mutação gênica chamada mutação gênica estrutural, né? Quando a minha estrutura genética ela tem uma alteração estrutural. Como que pode ocorrer isso? Ao invés de uma base nitrogenada que corresponde àquela ligação, ela ocupar aquele espaço, eu posso ter um erro na hora da transcrição. E esse erro de transcrição fazer com que outra base nitrogenada adentre, né? Nesse caso, eu teria uma molécula de RNA com pedaços inadequados, e isso altera funcionalmente a minha estrutura molecular. Esse pedaço aqui da transcrição ficou claro para vocês? Vocês entenderam o porquê dessas bases nitrogenadas se ligarem dessa forma? Vocês saberiam me dizer o porquê dessas letras e o processo que está sendo feito aqui? Isso está claro para vocês? Tá, professor. Vamos fazer um pequeno exercício a respeito disso para clarear a nossa compreensão, tá? Eu vou mostrar para vocês o material, eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente poder se orientar e aí a gente faz juntos esse exercício. Bom, eu tenho aqui nessa tela uma tabela, né, contendo o código genético humano, as bases do códon, né, e os aminoácidos que vão ser formados a partir de cada base de códon, tá? Então, se vocês recordarem, naquele vídeo eu tenho as trincas do material genético. Nessa tabela eu consigo localizar a correspondência daquela trinca, né? Então,
Por exemplo, aqui nessa leitura, o primeiro códon formado do meu filamento molde é o códon timina, adenina e citosina, aqui no DNA. A primeira construção minha no RNA vai ser formada por uma adenina, uma uracila e uma guanina. Isso significa que no momento da síntese, lá depois no processo de tradução, esse códon vai buscar uma proteína específica, uma proteína não, desculpa, um aminoácido específico na formação da minha proteína, tá? De qual forma? Eu tenho lá então adenina, uracila e guanina, ela vai se localizar nessa parte, né? Adenina, uracila e guanina, ela vai sintetizar um específico aminoácido, né? Então, TAC vai ser lido da seguinte forma: eu encontro aqui a base, né? Adenina, citosina e guanina. AUG. Aqui na minha localização, eu vou encontrar o AUG, tá? Eu vou aumentar o zoom com vocês. Eu sempre começo pela linha para encontrar a primeira base, então eu sei que começa com A, com certeza ela está dentro dessa linha aqui, né? Aí então eu vou para a coluna, eu sei que a coluna U é essa, então é AUG, só pode se encontrar nesse lugar. A UG forma uma metionina e também marca o início da minha fita, tá? Tenho essa organização que marca o início da minha fita de RNA e marca uma metionina. Se por alguma razão, lá no processo de transcrição, houver um erro genético, por uma espécie de mutação, e essa guanina for transcrita de forma inadequada, e no local da guanina eu tenho uma outra adenina, eu mudo a minha trinca de códon, tá? Ao mudar a minha trinca de códon, eu deixo de ter uma adenina, uma uracila e uma guanina, e passo a ter uma adenina, uma uracila e outra adenina. Em algumas circunstâncias, essa alteração pequenininha não promove nenhum problema, mas nessa circunstância específica, se houver o erro genético, ao invés de marcar o início da minha fita e marcar também a minha estrutura de aminoácido metionina, eu marco a estrutura de aminoácido isoleucina. E isso daqui vai fazer com que a minha proteína formada depois, lá no processo de tradução, ela tenha um erro que pode se tornar um erro estrutural, que pode inutilizar a proteína. E inutilizando a proteína, eu inutilizo toda a cadeia ao qual ela pertence. Então, eu posso também inutilizar o tecido celular que essa proteína vai formar, posso inutilizar a função dessa proteína, tá? E eu chamo esse tipo de mutação de mutação estrutural, porque a estrutura do RNA vai estar comprometida. Então, no processo de transcrição, eu posso ter esse primeiro tipo de erro, né? Vou seguir com vocês com o vídeo. Observem que no final do processo de transcrição, eu tenho uma fita de RNA mensageiro. No primeiro momento, uma fita de RNA mensageiro primário, que ainda não foi plenamente estruturada, né? Esse RNA mensageiro, ele vai sofrer algumas modificações, alguns cortes específicos, algumas adições específicas, e após ele sofrer esses cortes e adições, ele foi processado, né? Após esse processamento, ele vai estar pronto para entrar no processo de tradução, que é quando de fato ele vai sintetizar a proteína que convém para a célula naquele momento, né? Ele vai se dirigir até os ribossomos do citoplasma e também aqueles contidos no retículo endoplasmático rugoso. Eles têm funções diferentes, aqueles que estão soltos no citoplasma e aqueles dos retículos, eles têm funções diferentes, e muito daqui a pouco a gente fala a respeito disso, numa aula específica da função das proteínas, mas nesse momento convém compreender a questão da mutação. Observem que eu tenho uma molécula
de RNA tradutor, né? Ele tem uma base de leitura de códon e ele traz consigo um aminoácido específico, tá? Essa estrutura aqui representada, ela vai trazer um aminoácido específico e vai fazer a tradução. Nesse caso, o aminoácido específico, ele é composto pelo códon uracila, citosina e adenina. Eu consigo localizar ele também nessa tabela, né? E eu consigo identificar qual é o aminoácido específico. Então, uracila, adenina e citosina, né? ACA, desculpa, UCA. Então, uracila, citosina e adenina. Eu consigo localizar ele aqui e descobrir que é uma serina. Nesse caso, se houvessem erros de tradução e eu alterasse algumas das bases finais, eu não teria uma diferença estrutural na proteína formada. Mas, por exemplo, se eu tivesse a alteração, a simples inversão dessas duas bases, tornando uma uracila, adenina e citosina, né? Se eu tivesse a inversão, eu deixaria de trazer um aminoácido de serina, por exemplo, invertendo o final, e traria um aminoácido de tirosina lá no processo de tradução. E isso faria com que houvesse um erro, tá? Então aqui eu estou mostrando a situação habitual, na qual ocorre a leitura adequada, né? Porque no processo lá de transcrição, o meu RNA foi copiado adequadamente, mas se lá no meu processo de transcrição houver um erro na transcrição, aqui no processo de leitura, na tradução, pode haver um erro também, de forma que, ao trazer determinado aminoácido, a meu ribossomo possa sintetizar a cadeia polipeptídica de forma inadequada, tá? Então, aquela simples alteração inicial que eu mostrei para vocês, de uma metiolina por uma serina, ou qualquer que seja o aminoácido, pode fazer com que, por exemplo, a dobragem dessa cadeia polipeptídica seja inadequada, porque os determinados aminoácidos, aqui eles estão representados apenas por esferas, né? Mas eles constituem moléculas muito específicas que possuem pontos de ligação muito específicos, né? Esses pontos de ligação muito específicos, eles podem perder a funcionalidade se eu trocar aqui o meu aminoácido, de forma que a dobragem da minha cadeia polipeptídica na sintetização da minha proteína, ela possa ser inadequada. E aí a proteína que deveria ter um determinado formato para que se torne funcional, né? Ou seja, para que ela se possa ligar a outras proteínas e também aos tecidos que vão compor, né? Aqui as proteínas estão exatamente alinhadas e por isso elas fazem uma ligação. Ó, observem que as diferentes proteínas elas se juntam numa construção maior, né? E essa construção maior começa a compor o meu tecido celular, começa a compor o tecido das células, compondo o tecido das células, começa a união das células, forma o tecido humano, né? E os órgãos. Então, se eu tenho pequenos erros estruturais nas minhas proteínas, eu terei também erros estruturais nas minhas células. Esses erros estruturais somados vão produzir erros estruturais no meu tecido. E o erro estrutural no tecido promove erro estrutural no meu órgão. E aí, assim, de uma mutação estrutural pequena, relativamente pequena, eu posso ter alterações funcionais do organismo grandes, tá? Tanto na estrutura quanto também na funcionalidade. Essa proteína ela pode estar associada a um tecido, como ela pode estar associada ao funcionamento glandular, por exemplo, né? E aí ela vai produzir enzimas, outras proteínas ou utilidades do organismo como um todo, né, de forma inadequada. Então, se eu tenho, por exemplo, um fígado, um órgão, um fígado, que não produz adequadamente a bile, meu processo de digestão de gordura fica comprometido, tá? Uma alteração pequena, estrutural, ela acaba por implicar na estrutura do órgão, portanto, implica na estrutura do próprio fígado,
E essa implicação na estrutura do fígado pode implicar na estrutura da produção da quantidade de bile, né, que ele produziria. Ele pode produzir menos do que o necessário. Ele pode produzir exageradamente, né? Na maior parte das mutações, eu tenho mutações que podem ser benéficas, né? Alguma mutação pode implementar, aumentar a eficiência do organismo, mas a grande maior parte faz com que o organismo decaia em eficiência. E isso reduz a expectativa de vida do sujeito no futuro, tá? Então, as mutações, elas ao mesmo tempo contribuem para que a nossa espécie humana, como toda qualquer espécie viva, ela evolua. As mutações nesse nível aqui fazem com que a gente evolua, mas elas fazem também com que haja uma seleção, para que aquilo que é menos eficiente não seja passado à frente, tá? Como eu tenho uma alteração funcional, eu posso ter uma alteração na expectativa de vida do sujeito, que tem aquela alteração, e essa alteração na expectativa de vida do sujeito pode produzir com que ele tenha menos descendentes férteis, né? Então, ele tem menos filhos, e aí isso é reduzido na população. Esse efeito mutagênico é reduzido na população quando ele não é benéfico. E quando ele é benéfico, na minoria dos casos, eu posso ter também uma condição de melhora, né, na minha estrutura, fazendo com que o meu sujeito tenha benefícios, tá? Nesse caso, isso vai ser selecionado e vai ser passado para frente, tá? Numa estrutura bem pequena, então, eu posso ter uma alteração de mutação gênica, tá? Eu chamo esse tipo de mutação gênica de estrutural. E isso pode alterar funcionalmente o sujeito. Imagine um sujeito com esse tipo de alteração, ele com certeza terá também alterações comportamentais. E aí, no nosso consultório clínico, enquanto psicólogos, a gente vai precisar lidar com esse tipo de alteração, tá? Uma pessoa que não tem o seu funcionamento biológico pleno, ela pode ter alterações comportamentais. Tá? Há uma ligação bastante clara entre a nossa biologia e o nosso comportamento. Tanto o meu sujeito que tenha lá um nível de ansiedade elevado, ele tem alterações no seu funcionamento cardiológico, né, cardíaco. Então, a pessoa ansiosa, ela tem o coração dela alterado, às vezes momentaneamente, por condição da ansiedade, às vezes de forma crônica, se a pessoa tiver uma ansiedade crônica, né? Então, o coração funciona mais acelerado. Como também o sujeito que tem a cardiopatia e tem a aceleração do coração por conta da condição biológica, ele pode estimular o organismo por essa alteração a funcionar sob um estresse e, portanto, desenvolver ansiedade. Tá? Eu quero dizer para vocês com isso, tanto a minha biologia interfere no meu comportamento, quanto o meu comportamento interfere na minha biologia. Nesse caso, quando eu tenho uma alteração, uma mutação genética do tipo estrutural, que altera a minha produção glandular qualquer, então minhas glândulas não funcionam adequadamente, meu controle hormonal não funciona adequadamente, ou a minha estrutura funcional biológica não funciona adequadamente, isso vai se expressar também no comportamento do sujeito, tá? Uma alteração hormonal qualquer vai fazer com que o desenvolvimento da pessoa tenha alteração também. Então, supondo que eu não tenho um hormônio necessário durante a minha adolescência para a condição da consolidação da minha vida adulta, um hormônio de regulação do humor, um hormônio de regulação do crescimento, isso tudo altera o comportamento do sujeito depois na sua vida adulta, tá? Então, determinado hormônio faltante altera a minha condição. E isso pode ser relacionado exatamente a esse tipo de mutação estrutural, tá? Em algumas situações, esse tipo de alteração, ela é letal. Então, se houver uma mutação gênica estrutural durante a formação do bebezinho no processo de gestação, eu posso ter uma letalidade, né? A mutação pode ser de tal tipo
que ela inviabilize a condição da vida, né? Então, nas primeiras reproduções celulares do bebezinho, logo enquanto feto, eu tenho uma alteração genética, uma mutação genética, isso vai me resultar no aborto, né? Um aborto espontâneo, no caso. O bebezinho, ele não consegue terminar sua gestação, porque seu tecido, as suas células estão todas comprometidas, né? A funcionalidade é muito grande. Se eu tenho esse tipo de mutação já no desenvolvimento mais avançado ou na vida já após o nascimento, ocorre uma mutação no meu organismo por qualquer razão, eu posso também ter a letalidade, né? Isso também pode vir a comprometer a vida do sujeito, como ela pode também comprometer parcialmente a vida do sujeito, alterando as suas funções biológicas e, portanto, alterando o seu funcionamento, né? Nesses casos menos graves, nos quais não há letalidade, né? Ainda há uma gravidade funcional. Meus tecidos vão ser comprometidos e com isso eu vou ter a funcionalidade inadequada. E nesses casos eu terei trabalho para fazer no consultório psicológico, porque há uma alteração comportamental, né? É óbvio, se viabilizar a vida, não há como atender, né, o efeito colateral imediato da mutação, mas ainda assim eu vou precisar lidar com isso, porque eventualmente os pais de uma criança que veio a falecer durante a gestação, devido a uma mutação, né, eles vão precisar de apoio psicológico. Perder um filho é uma coisa. Então, assim, essa biologia, embora possa parecer distante da nossa vida prática, ela está completamente relacionada à saúde. E completamente relacionada à saúde, ela vai, de certa forma, nos acertar na clínica, né? Vai nos permear. Então, as mutações, nesse caso, as maléficas, elas vão nos atingir de alguma forma na nossa clínica. Então, é muito conveniente que a gente estude, compreenda como elas ocorrem, compreenda a sua estrutura, para também compreender os efeitos colaterais futuros, tá? Eu tenho aqui um exercício, eu vou passar para vocês esse trabalho, né? Vai ser o nosso segundo trabalho do bimestre, e eu tenho aqui um exercício de síntese, e eu gostaria de fazer com vocês esse exercício juntos, tá? Eu tenho aqui a estrutura do DNA representada de forma super sintética, né? Como se essa aqui fosse a fita do DNA. Eu tenho aqui a transcrição, como se esse aqui fosse o filamento de RNA Oi, transcrito. olá, bom E eu dia. tenho aqui, bom dia, Lia. Não E eu estou tenho ouvindo aqui, nada. as outras pessoas me ouvem? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim, professor. Tá. Não, a Lia deve estar com problema de microfone, né? E eu tenho aqui a cadeia polipeptídica que vai formar a minha proteína, né? E é que seria o processo de tradução. A gente precisa fazer esse primeiro exercício junto para poder entender o efeito, o impacto da mutação nesse caso, né? A gente precisa primeiro recordar os tipos de ligações que as bases nitrogenadas elas ocasionam. Eu tenho aqui uma figura para mostrar para vocês a respeito desse tipo de material genético, né? Essa é a estrutura molecular das bases nitrogenadas no DNA, tá? Especificamente no DNA. Se a gente observar, essas bases nitrogenadas, elas fazem ligações químicas específicas, tá? Então, a base nitrogenada da adenina, ela está presa no filamento do DNA, tá? O filamento do DNA, ele é igual dos dois lados, então ele tem um esqueleto representado aqui pelas moléculas amarelinhas, né? Como a gente viu, um açúcar e um fosfato, né? Então a gente tem uma espécie de esqueleto que une estruturalmente as moléculas. A gente tem a desoxirribose, que é exatamente a molécula que dá origem à letra D do DNA, né? A sigla DNA está no idioma inglês, na língua portuguesa seria ADN, né? E esse ADN significa ácido
ADN, ácido desóxido-ribose nucleico, né, que é um ácido que fica dentro do núcleo e ele é desóxido-ribose. A letra D, ela está exatamente com relação a essa pentose aqui, né, a esse açúcar que a gente havia já falado em outro momento. É por isso que chama a ADN, né, DNA, por conta da estrutura do esqueleto. E presa nessa estrutura do esqueleto, que forma uma fita dupla, eu tenho as minhas bases nitrogenadas. Vocês vão reparar também que tem lá os extremos 5 e o extremo 3. Isso daqui marca o começo da leitura para o final da leitura. O 5 e o 3 refere-se ao tipo estrutural molecular que compõe o final da fita, né? O 5 começa lá por uma molécula do esqueleto, amarelinha, enquanto que o 3 marca uma molécula da desoxirribose, a laranja, tá? Se eu olhar do outro lado, eu percebo que a extremidade 5 ela fica oposta à extremidade 3. Isso faz com que a fita tenha um sentido de leitura de mão para ir e um sentido de leitura de mão para voltar. A fita de RNA que vai ser produzida a partir da transcrição dessa minha molécula de DNA, ela vai seguir, portanto, esse tipo de leitura aqui, né? E aí eu tenho as bases nitrogenadas. As bases nitrogenadas, elas estão representadas aqui pelo tipo de ligação. A adenina sempre liga com a timina, em duas ligações possíveis, né? Estão marcadas aqui pelas pontes tracejadas, enquanto que a minha citosina e a minha guanina, então a citosina e a guanina, elas são marcadas por três pontes. Por essa razão, pela estrutura molecular, eu só posso fazer um tipo de ligação específica, tá? Então a adenina sempre vai ligar com a timina, por conta da estrutura molecular. A citosina sempre vai ligar com a guanina, por conta da estrutura molecular. E eu nunca vou ter uma estrutura de ligação alterada aqui, tá? Uma ligação inadequada, ela é muito incomum porque a estrutura molecular não permite isso. A minha mutação estrutural, ela vai ocorrer aqui, ó, fazendo com que a base que deveria pertencer a essa trinca, a esse códon, ela seja alterada. Então, quando eu olho para essa trinca final aqui, né, para essa trinca final, eu tenho uma timina, uma guanina e uma adenina. Se por acaso eu tiver uma alteração nessa estrutura como um todo, a minha base nitrogenada, ela altera e outra base nitrogenada entra aqui, eu tenho um problema nessa parte da fita, mas também terei um problema nessa parte da fita, porque a correspondência também vai ser inadequada. E o resultado é que eu tenho uma trinca não correspondente aqui e terei também uma trinca não correspondente deste lado, tá? Então, uma alteração genética, por menor que seja, ela acaba comprometendo a fita de DNA como um todo, porque ela compromete um códon e esse comprometimento pode ocorrer também a mutação genética na formação do DNA, tá? Estrutural também, tanto lá na formação do RNA quanto na formação do DNA, lá na estrutura da reprodução celular, tá? E aí eu tenho esse tipo de comprometimento. Fica claro, então, que eu preciso compreender o nome das bases hidrogenadas e compreender o tipo de ligação. Quando eu estava lá na graduação, no ensino médio, havia um macete, assim, né? Há uma piadinha que eu posso usar para me recordar disso. Eu posso ligar as letras A e T ao nome de algum famoso, né? No caso, meu professor falava, olha, é o Agnaldo Timóteo. Por quê? Para facilitar a compreensão de que o A se liga com o T, tá? Então, na hora de fazer um exercício, eu mantenho o nome. E as letras G e C eu posso também associar os nomes Gal Costa, Gal Costa. Então, Aguinaldo Timóteo com Gal Costa. Isso faz com que eu tenha aquela compreensão clara do tipo de ligação. Isso marca, é apenas uma piada, né? Mas isso marca o tipo de ligação possível, tá? Bom, vista essa figura, então, a gente vem para aquele exercício que eu estava falando com vocês. Quando eu coloco as letrinhas A, T, etc., no fundo, o que eu estou falando é o tipo de molécula da base nitrogenada que eu estou me referindo, né? Lembrando, então, que
eu vou sempre ligar a timina sempre a adenina com a timina, vai ocorrer a ligação, né? E sempre a guanina com a citosina, né? Há necessidade também de compreender que mais para frente no processo de tradução, a timina, ela dá lugar à uracila, né? Ou uracil ou uracilo, tanto faz a literatura que vocês utilizarem para alterar o nome da base nitrogenada, mas é a mesma. Mas a timina do RNA, do DNA, dá origem à uracila do RNA, tá? Então, se no DNA eu tenho a timina, no RNA eu tenho o uracilo, tá? Deixa eu reduzir o espaço aqui para caber na mesma linha. Bom, é essa a cola que eu vou ter aqui. Então, vamos pensar. Se no meu filamento molde eu tenho essa estrutura molecular, ou seja, eu descobri qual que é o filamento, meu filamento não molde, ele vai ter uma estrutura molecular também. E eu consigo identificar qual é essa estrutura e eu consigo supor desde que eu entenda o antagônico, tá? Então, esse primeiro códon aqui, como fica formado? Vocês conseguem me responder? Qual é a primeira base nitrogenada que vai ligar aqui? Uma adenina? Adenina, isso. A próxima que liga aqui? A timina Uma timina. E a próxima? e uma guanina. É uma guanina, isso. Comecei a formar a estrutura do meu DNA, tá? O filamento molde, ele também vai servir para sintetizar o transcrito do RNA. E o transcrito do RNA, ele vai se ligar com esse filamento aqui, de forma que ele seja também o oposto. Mas nesse caso, eu preciso lembrar da substituição. Como que fica o primeiro códon do meu filamento transcrito de RNA? Um uracilo. A timina liga com A a adenina. adenina. Então, o uracil liga com? A adenina. Então, na transcrição, eu tenho o antagônico. Qual é a base que vai ligar com essa timina aqui? Um, um uracilo. Não. O que liga com a timina é a adenina, também no reverso, tá? Lá Ah, é. Professor. na transcrição eu vou fazer a leitura e eu vou colocando o antagônico. Agora, a essa adenina, qual é a base que vai ser ligada? Um uracilo. Agora o uracilo. E nessa citosina, qual é a base que vai ser ligada? Uma guanina. Uma guanina. Formando, então, um códon que depois vai ser traduzido a partir daquela minha tabela, tá? A tabela é esta daqui, ó. E aí eu tenho o códon específico, que é um códon AUG, eu consigo localizar ele aqui, tá? A AUG eu vi que é uma metionina, mas também marca o início da minha cadeia polipeptídica. Então eu vou marcar aqui que é uma metionina que vai ser buscada lá, tá? Portanto, match. Essa parte vocês entenderam? Isso aqui diz respeito àquele momento na qual ocorre a tradução, né? Então, o meu RNA tradutor, ele tem uma trinca e essa trinca traz o aminoácido. É exatamente isso que está representado aqui. Eu tenho a trinca e essa trinca traz o aminoácido, tá? Entendem essa parte? Supondo Sim. que lá na transcrição tenha ocorrido um erro, tá? Lá na transcrição tenha ocorrido um erro. E aí, ao invés de fazer esse tipo de ligação, houve uma alteração, de forma que eu mudei a origem, mudei a ordem. E ao invés de ser um A, o G, eu troquei o começo e o final do códon. Eu inverti assim, né? O códon que era para ligar de uma determinada forma, ele inverteu e ligou de outra forma. Aí, então, eu tenho esse tipo aqui, ó, um GUA. Vocês conseguem identificar qual é o aminoácido que vai ser buscado?
conseguem olhar para essa tabela e identificar qual é o aminoácido quando eu tenho um GUA no É códon? uma valina. Isso, é uma valina. GUA vai buscar uma valina. E aí, ao invés de ter uma metiolina que marca o início da cadeia, eu teria uma valina. E nesse caso, eu tenho uma alteração genética estrutural, porque a cadeia polipeptídica ela vai estar comprometida, tá? Uma simples alteração na trinca aqui faz com que haja uma alteração maior depois. E aí, então, eu tenho a mutação gênica, percebe? E nesse momento aqui, eu tenho a complicação, exatamente porque houve uma simples troca, tá? Na prova de vocês, quando houver a prova, a gente vai ter esse tipo de exercício e também no trabalho próximo de vocês, a gente vai ter esse tipo de exercício. Basta que eu tenha também a compressão, aliás, eu posso ter a compressão também, acho que eu não preciso ter o filamento MOD para fazer a compreensão das outras partes, tá? Supondo que eu ofereça para vocês, ao invés de oferecer o filamento MOD, eu ofereço para vocês o filamento não MOD. Eu consigo identificar qual é o transcrito de RNA também? Vocês conseguiram me dizer qual é o transcrito de RNA para essa situação aqui? De uma guanina, uma timina e outra timina? Qual É uma seria o transcrito citosina. de... Quando o filamento não é o filamento molde, qual seria a primeira base nitrogenada aqui? Uma citosina. Não. Nesse caso, como não é desse filamento aqui que eu vou copiar, eu vou estar fazendo a exata composição da minha base aqui. Então, eu tenho uma guanina. Por que que é uma guanina? Porque eu sei que lá no meu filamento molde, eu tenho um antagônico disso. E aí a citosina aqui, tá? Entenderam essa parte? Sim, professor. Qual vai ser a próxima base nitrogenada aqui nesse filamento transcrito de RNA? Um uracilo. Uracilo, isso. E lá no meu Porque lá em filamento molde, cima é uma adenina. exatamente. E aí aqui o uracilo, porque lá em cima seria uma adenina, tá? Então, se por Tá acaso bom. na prova eu oferecer para vocês o filamento molde ou o filamento não molde, isso tanto faz, porque eu consigo, a partir de qualquer uma das situações, identificar a outra situação, né? Por qualquer parte do DNA, eu consigo identificar o seu oposto, e sabendo qual é o molde e qual é o não molde, eu consigo fazer a transcrição. Feita a transcrição, eu consigo localizar o aminoácido que me interessa, né? Nesse caso, o aminoácido seria quando eu tenho GUU, qual é o aminoácido específico que vai ser sintetizado? Vocês conseguem identificar? Valina. Uma valina também. Isso, uma valina também, exatamente. Essa parte é tranquila, né, pessoal? E aí é fácil compreender o restante da minha aula, tá? Quando eu tenho as mutações genéticas, se vocês olharem esse vídeo aqui da apostila de vocês, ele vai explicar exatamente a questão da vida biológica e a questão da mutação genética. Aqui, ó, ele tem a exata situação das fitas do DNA, né? E as ligações que são possíveis. E ele vai mostrar exatamente esse tipo de ligação. Quando eu tenho a fita de RNA lá no processo de transcrição, né? Isso aqui está super sintético da transcrição. Eu tenho um exato antagônico também. Então, eu tenho o filamento não molde, o filamento molde, né? A minha base desóxido-ribótica, ela está representada por uma linha cinza, então eu sei que é o DNA. E aqui a minha base ribótica, né? Que aí o DNA seria ADN na língua portuguesa, né? E o RNA seria ARN, que daí seria ácido ribótico, ao invés de desóxido-ribose, né? Ácido de ribose. Isso que troca o D pelo R.
No DNA, então, eu tenho uma fita azul representativa, e esse é o processo de transcrição. Observem que eu tenho a situação habitual, na qual ocorre a devida transcrição, né? E eu tenho uma correspondência, o DNA depois ele se fecha novamente, se condensa, eu tenho uma correspondência. Esse RNA é o RNA mensageiro. O códon, ele vai me oferecer a estrutura funcional para buscar exatamente um aminoácido específico, né? E aí eu sei que esse aminoácido específico, A ou G, marca uma metionina, mas a metionina também marca o início, né, da minha síntese de proteínas, tá? E assim eu vou fazendo a leitura de cada uma das minhas estruturas dos códons, né, de forma que eu tenho uma condição. Então, metionina, tirosina, arginina, ácido glutamático, aqui está a sigla em inglês, né? E no final, um A ou G, ele marca uma parada, tá? Foi isso o que demonstrou aqui na animação. Eu tenho tanto uma estrutura de códon que marca o começo da minha produção, quanto eu tenho uma estrutura de códon que marca uma parada, né? Esse tipo de relação é importante para que a leitura ela seja feita e ela seja sintetizada. Aqui, no caso, a parada está marcada por uma uracila, uma adenina e uma guanina, tá? Se eu olhar, então, a uracila, adenina e guanina, eu tenho a parada, olha, marca o fim da leitura, tá? E isso daqui pode comprometer muito a estrutura, porque, por exemplo, eu posso ter uma estrutura ao C no meio da minha cadeia, né? A ao C no meio da minha cadeia. Vamos supor que seja aqui. Eu tenho uma cadeia lá com 8 bases, né? Que vai produzir uma proteína qualquer. E aí, aqui no meio dessa cadeia, eu precisaria relacionar a uma tirosina, por exemplo. Mas houve um erro, trocou-se a base nitrogenada e no lugar da uracila, eu fiz uma ligação com uma guanina. O resultado é que eu vou sinalizar nesse processo uma parada, quando não era para ser uma parada. E colocar um pare nesse momento aqui vai fazer com que a minha cadeia polipeptídica seja reduzida, né? Todo esse restante aqui não vai ser lido e não vai ser sintetizado. E o resultado para o organismo vai ser um resultado catastrófico, porque daí a proteína vai estar muito comprometida mesmo, nesse caso, nesse tipo de erro, tá? Então, aqui vocês observem que tem a estrutura de leitura, né? Eu vou buscando lá os aminoácidos, e aí eu tenho a estrutura de parada, é interrompida a produção. Eu tenho uma cadeia polipeptídica aqui super simples, né, com 4 polipeptídicos, mas quando eu tenho a mutação, eu tenho um erro, tá? Aqui no meu material genético, observem essa timina aqui, né? Meu DNA tem uma timina em determinado pedaço do gene, né? E essa timina, ela vai ser depois substituída por uma guanina. Houve um erro genético de forma que a timina, ela não fez a ligação adequada, né? Ela foi substituída por uma base nitrogenada de guanina. Se vocês observarem, houve um erro aqui, né? E aí, nesse processo de erro genético, quando eu tenho um erro estrutural, todas as moléculas de DNA daquele organismo foram comprometidas por essa alteração, o resultado é que lá no processo de transcrição, eu também terei um erro. E aí, quando houver a leitura na transcrição, eu tenho uma base de leitura inadequada, tá? O tipo de molécula que vai se encaixar ali vai ter uma citosina no lugar de uma adenina que seria formada, né? E que seria utilizada aqui. E aí aquela citosina que foi colocada de forma inadequada, ela vai alterar a trinca de códon. Então eu começo a leitura pela trinca de códon, né? E quando chegar nessa trinca aqui, ó, eu tenho uma alteração. Ao invés de ter um GAG, eu tenho um GCG. E o resultado é que o GCG altera o tipo estrutural. Quando houver, então, a parada, essa cadeia polipeptídica, ela já não está mais funcional como era antigamente, como deveria ser na sua funcionalidade, tá?
houve um tipo de mutação aqui. Esse tipo de mutação, ele tem um nome específico, tá? É um tipo de mutação por substituição. Houve uma troca aqui, tá? Mas eu posso ter um tipo de mutação específico chamado mutação por deleção, que é quando eu simplesmente subtraio uma ligação aqui, tá? Então, a minha trinca de códons, ela deveria ter um ligante aqui no meio para fazer com que haja uma trinca, e há um erro que subtrai, remove aquelas bases nitrogenadas que deveriam ocupar essa posição. O resultado é que o DNA vai ser encurtado, e o DNA sendo encurtado, ele vai alterar toda a leitura dali para frente. Esse tipo de mutação por substituição é bastante danosa para o organismo, né? Quando eu substituo uma letra por outra, eu posso ter um resultado inesperado. Mas a mutação por deleção, ela é ainda mais danosa. Porque se vocês observarem aqui nessa figura, se por acaso eu remover essa base nitrogenada aqui, ó, a leitura de códon ela vai continuar de 3 em 3. O resultado é que meus códons vão ser assim, né? Supondo que a leitura seja deste lado aqui para este lado, né? Supondo que seja assim que está acontecendo, eu vou ter um problema funcional que vai ser esse. O organismo vai entendendo de 3 em 3 dessa forma. Então, aqui está feita uma trinca, aqui está feita outra trinca, aqui, né, eu vou ter já um problema, de forma que essa parte, ela vai pertencer a essa trinca aqui, ó, e aí a leitura já foi completamente alterada, e aí, dali para frente, tudo vai sendo alterado, porque essa parte aqui vai pertencer a essa trinca, tá? E o resultado vai ser que dali para frente toda a minha fita de DNA vai estar comprometida. Assim, sucessivamente, cada uma das minhas trincas, cada um dos meus códons, eles vão estar sendo alterados. O que era para ser um AAA já virou um CCA e um AAC. Alterou completamente a estrutura, tá? Esse tipo de mutação por deleção, então, ela vai alterar o ponto no qual ela ocorreu e a leitura posterior, que ela vai alterando as trincas, né? Ela vai alterando a funcionalidade do organismo dali para frente, que é esse tipo de visualização que vocês estão vendo aqui no vídeo, né? Houve lá a deleção, o meu RNA vai ser alterado no processo de transcrição, né? A transcrição dele já está inadequada, e lá no processo de tradução, quando ele vai sintetizar a cadeia polipeptídica, ele vai cometer um erro daquele ponto de deleção para frente. Todas as estruturas que vierem vão estar alteradas. E aí eu tenho uma alteração ainda maior. Aqui, ó, além de não trazer a parada, né, eu simplesmente perdi duas bases nitrogenadas que sobraram. Então, aqui já houve um erro. Foi impossível traduzir. E aonde houve o corte, eu tive duas traduções inadequadas. É óbvio que esse pedacinho molecular aqui do RNA, ele não significa, de fato, uma cadeia polipeptídica como é na realidade, porque ele está super reduzido, ele tem 4 aminoácidos apenas. Nas nossas formações polipeptídicas, a gente tem dezenas de aminoácidos, tá? Centenas de aminoácidos. Então, se eu tenho um erro desse tipo de deleção, um erro estrutural de deleção, no meio de uma cadeia com uma centena de aminoácidos, eu vou ter uma centena de erros dali para frente. E essa centena de erros, ela vai ser danosa para o organismo. Primeiro porque o organismo vai ficar trabalhando por algo que não vai servir para nada. Então o organismo fica gastando energia para sintetizar isso. Já é danoso por esse motivo. Segundo, que tudo aquilo que vai ser produzido não vai servir. Então vai acabar se convertendo em lixo, né? Tudo dentro do meu organismo precisa ter uma função. Como eu falei para vocês quando a gente conversou sobre as organelas, eu não posso deixar material orgânico solto dentro do meu organismo, material estrutural solto, porque isso daqui é fonte de erro, né? Eu não posso deixar as coisas que não são funcionais soltas no organismo, porque isso acumula. Então, o organismo ele ainda vai gastar mais energia
sintetizando a quebra, sintetizando no caso não, né? No caso, lisando, quebrando essa estrutura grande que foi formada, né? A síntese é a construção, e a lise é a quebra, né? Então, se eu faço uma construção mal feita, eu depois tenho dois movimentos. Um movimento também de quebrar aquilo. Primeiro, que não vai me funcionar. Segundo, que eu ainda tenho que gastar energia quebrando aquilo, né? Eu posso ter um tipo de mutação que é uma mutação por inserção. Então, eu posso ter simplesmente a substituição, né? A mutação pela substituição ou pela alteração. Eu posso ter a mutação pela deleção, que é quando eu removo um pedaço. E eu posso ter a mutação pela inserção. A mutação pela inserção ela é tão danosa quanto a mutação por deleção. Isso porque lá na minha estrutura de DNA eu posso inserir uma base que não pertencia àquela estrutura, né? Ocorre um erro genético de forma que uma base que não deveria estar ali, ela adentra. O resultado é que a minha molécula de RNA também vai ser comprometida e lá na minha tradução, no processo de síntese proteica, eu também vou ter um problema. Esse problema também vai ser um problema estrutural. Então, o começo vai estar adequado, a próxima vai estar adequada, mas ali onde houve a inserção para frente, eu vou ter erros. Dessa vez, eu não vou ter duas sobras, eu vou ter apenas uma sobra, né? Porque uma base foi adicionada, então há possível leitura, mas a leitura vai ser inadequada e vai gastar ainda mais material. Aqui, por exemplo, houve o resultado de uma formação de um códon que marcou a parada. Então, reduziu o tamanho da cadeia. Mas supondo que não marcasse uma parada, eu teria o aumento do tamanho dessa cadeia, tá? Ao invés de houver redução, eu teria mais uma base, perderia essa base nitrogenada aqui, e daquele momento para frente eu teria erro, como tem na deleção. Na inserção, do momento da inserção para frente, eu vou tendo uma série de erros, tá? O vídeo, então, ele mostra essa condição para vocês de mutação estrutural, tá? A apostila de vocês ainda marca o tipo de motivo que pode fazer com que haja a mutação estrutural. Num organismo adulto, por exemplo, professor, mas radiação, né, materiais radioativos, ou ainda materiais que podem ficar soltos no meu organismo, atrapalhando o processo molecular, dentre eles o mercúrio, por exemplo, né? O mercúrio ele é muito perigoso porque ele se liga com o organismo e o organismo tem dificuldade para se livrar dele. Ele altera esse tipo de alteração. Então, volta e meia a gente vê em algum noticiário que no garimpo eles usam o mercúrio para fazer a extração do ouro no garimpo, né, para fazer a extração do minério precioso, eles usam o mercúrio. E volta e meia a gente tem assim, olha, a água foi contaminada com mercúrio, os garimpeiros foram contaminados com mercúrio. Qual que é a implicação direta? A implicação direta é que o mercúrio ele é nocivo para o organismo, porque uma vez que ele contamina o organismo, ele favorece esse tipo de mutação estrutural, né? Então é muito perigoso. A radiação de elementos também é muito perigosa. O descarte de lixo hospitalar, de maquinário hospitalar, é muito perigoso. Recente na nossa história aqui no Brasil, a gente teve a contaminação pelo césio, elemento químico radioativo. Um pessoal da reciclagem encontrou uma antiga máquina de raio-x, né, abandonada, e dentro dessa máquina de raio-x eu tenho material radioativo que é utilizado exatamente para fazer a leitura do nosso organismo, né? Esse material, ele intensamente, ele produz radiação com uma intensidade alta, né? Então ele é intensamente relacional, ele fica emanando elementos químicos, né? O tempo todo, né? Ele fica desprendendo elemento químico, e se você está perto desse material, esses elementos químicos, eles impregnam o teu organismo, tá? Então, né, nesse caso do césio, que foi contaminante, o sujeito lá da reciclagem achou bonito o metal que brilhava no escuro e levou para casa, deu para os filhos brincar. E aí imagina a estrutura, né? Para cada amigo que ele mostrou o material que ele encontrou, que ele achou muito bonito, que brilhava no escuro,
para os filhos, para a esposa. Toda a comunidade ali se contaminou com aquilo e todas aquelas pessoas tiveram problemas de saúde por isso. Porque daí você tem, quanto maior o teu nível de contaminação, maior o nível de mutação gênica, maior o nível de desestruturação do DNA, maior a desestabilização dos organismos. No indivíduo infantil, na criancinha, isso pode resultar na morte, tá? No indivíduo intrauterino, no bebezinho que está ainda no ventre materno, quando ele está na sua formação, né? Quando ele é um bebezinho que está ganhando constituição, quando ele é um feto crescendo, isso pode resultar na morte dele, porque o corpinho dele está sendo formado ainda. Se uma peça que está sendo formada ela tem um erro na sua matriz, o resultado é que eu tenho uma peça toda deformada, né? Então, a mãozinha do bebê está sendo formada e ocorre um erro lá no processo estrutural primário, todos os dedinhos vão ser comprometidos, toda a estrutura da peça anatômica vai ser comprometida. Isso vai inviabilizar a vida, né, do bebezinho. Então, para o bebê é fatal. E no indivíduo adulto, isso também vai ser muito danoso. As células quebradas, elas podem resultar, por exemplo, no câncer. O câncer, ele é uma célula danificada que se reproduziu de forma indiscriminada e perdeu essa função. Então, ele gera um tumor. O tumor normalmente é marcado por uma bola de carne, né? A gente olha assim de forma leiga, a gente vê um calombo, vê uma bola de carne, mas o que é aquilo? É um pedaço de tecido que cresceu e perdeu a sua estrutura natural. Não era para ele estar ali daquele jeito, por isso ele é tão danoso. E aí, quando se espalha pelo corpo, ele faz a danificação, porque em cada região que ele espalhar, ele vai gerar um mau funcionamento. Nosso organismo não tem espaço sobrando, né? Então, se eu tenho pedacinhos desse tumor que vão caminhando na minha corrente sanguínea, em cada local que aquilo se alojar, eu vou ter problemas funcionais. Se alojar no fígado, meu fígado não vai funcionar bem. Se me alojar nos ossos, meus ossos não vão funcionar bem. Se alojar nos rins, os rins não vão funcionar bem, porque eles não têm espaço para admitir o crescimento de células de forma desordenada, né? E o câncer é uma doença que nos assusta muito, exatamente pela dificuldade de compreensão e também pela dificuldade de tratamento. Pode ser causada pela radiação, pode ser causada por esse tipo de mutação, né? O uso de substâncias tóxicas, dentre elas o álcool. Por que o álcool faz esse tipo de situação mutagênica, né? O álcool normalmente os álcools que a gente bebe, né, as bebidas alcoólicas, eles são carregados de moléculas muito grandes e também muito energéticas. O metabolismo dessas moléculas exige muito do meu organismo. Por isso que quando eu tomo algumas doses de bebida alcoólica, eu tenho até uma lentidão, né? Um dos efeitos colaterais dos efeitos diretos, colaterais não, um dos efeitos diretos do consumo do álcool é essa certa lentidão. O que significa isso? Meu organismo ele entra num funcionamento lento porque ele está gastando muita energia para metabolizar todo aquele álcool, né? E o efeito ele é bem duradouro. Enquanto eu tenho resquício do álcool no meu organismo, eu tenho resquício desse metabólito. Então, no primeiro momento, eu fico embriagado, eu fico bêbado, então eu fico com lentidão funcional. E no segundo momento, eu tenho um mal-estar pela falta de recursos. Então, no dia seguinte, a tal chamada ressaca, ela vai fazer com que eu precise beber muito mais água, ela vai fazer com que eu tenha tontura, ela vai fazer com que eu não esteja bem. Exatamente esses são os efeitos colaterais daquele excesso de substância tóxica no organismo. Tóxica porque ela é muito grande, o metabolismo dela é muito exagerado, precisa de muita energia para quebrar, e depois ela deixa uma série de substâncias que o organismo também precisa eliminar, e aí que eu chamo de tóxico, né? Então, sobrecarrega meus rins, sobrecarrega meu fígado, sobrecarrega a corrente sanguínea, sobrecarrega o sistema como um todo, o sistema nervoso também, e aí que é a questão da embriaguez, né? A pessoa, ela perde o senso funcional dela, porque a consciência dela, ela se estreita, né? A gente compreende a consciência na psicologia
como um foco de luz, né? Inclusive, a gente usa o termo da consciência como lúcido. O sujeito está lúcido, ou seja, ele está com a luz da consciência completamente expandida, né? Essa metáfora do foco de luz, ela ajuda a gente a compreender a funcionalidade da consciência. E aí, o sujeito está lúcido, ou ele não está lúcido, ele está começando a ficar inconsciente, ele está bêbado, ele está embriagado, ou seja, ele está com a consciência estreita, né? Por quê? O processo de consciência é o processo, a função psíquica que integra todas as demais funções. Então, no uso do álcool, essa necessidade da metabolização do álcool, porque é uma substância tóxica para o organismo, né, muito energética e também muito grande, que vai exigir muito do organismo, ela faz com que falte a energia também para o meu sistema nervoso. E ela altera funcionalmente, né, o meu sistema nervoso, porque vai interferir nas minhas sinapses, vai interferir nas minhas ligações. O álcool em si tem efeito, né, no meu funcionamento neural. E o resultado é que a minha consciência ela é estreita, e esse movimento de estreitar a consciência traz algum efeito que é até positivo, assim, pontualmente falando, né? Então, eu fico mais desinibido, eu fico mais alegre, etc. Mas o efeito da intoxicação constante pelo álcool, beber muito, beber durante muito tempo, faz com que ocorra um estresse nas minhas células. E aí, outra situação que pode gerar a mutação. Não diretamente porque o álcool vai interferir, como a radiação interfere, né? A radiação, ela impregna um átomo onde não era para estar e ela quebra a molécula de um jeito que não era para quebrar. Aqui, se eu faço meu organismo funcionar sob estresse, eu também tenho um problema, além desses problemas moleculares, porque quanto mais eu preciso fazer tradução, quanto mais eu preciso acelerar o metabolismo, né? Ou seja, quanto mais eu preciso usar o DNA, mais aumenta a chance de erro, né? Se eu preciso ficar recorrendo ao DNA com certa frequência, mais aumenta a chance de erro. Substância de intoxicação, então, ela aumenta a chance de ter mutação, né? A mutação, ela pode ocorrer naturalmente, pode acontecer um erro natural ali, porque é um processo muito delicado. Então, a radiação é um efeito que aumenta a questão da mutação, o uso de álcool e outras substâncias tóxicas, alguns remédios, mesmo remédios controlados, né, o médico precisa fazer uma avaliação da toxicologia do remédio. Então, algumas substâncias, inclusive para uso psiquiátrico, ela precisa ter um acompanhamento muito rigoroso, por isso também não é indicado que a gente se automedique, né? O sal de lítio, por exemplo, que é muito utilizado na esquizofrenia, tratamento de condições psiquiátricas severas, né? Ele também é muito tóxico, e ele é utilizado exatamente quando o efeito do seu uso é mais benéfico do que o malefeito do seu efeito colateral maléfico, né? Como assim? O sal de lítio, ele é utilizado quando o sujeito tem, por exemplo, uma depressão muito profunda e pensamentos recorrentes de suicídio, desesperança muito profunda. O sal de lítio, ele contamina o organismo, ele é tóxico, mas a situação da não utilização é ainda pior, né? Então o médico ele vai optar por esse medicamento quando há necessidade extrema. E quando ele faz a opção por esse medicamento, ele precisa acompanhar exames de sangue do sujeito recorrentes para ver como o organismo está lidando com a impregnação do sal de lítio, né? Como o organismo está lidando com esse tóxico. Então, o médico vai acompanhar os efeitos produzidos, o médico psiquiatra vai acompanhar os efeitos e vai acompanhar todo o exame funcional. Por isso, há a necessidade do acompanhamento interdisciplinar, né, das pessoas no estado psicológico. O psicólogo trabalha com o comportamento, mas o médico psiquiatra também trabalha com o comportamento e com a medicação. E aí, o clínico geral, um nefrologista, um médico relacionado ao sistema escritor da pessoa precisa também estar em acompanhamento, um médico nutrólogo precisa estar em acompanhamento, precisa
ter todas essas especialidades de olho ali no sujeito, porque o sal de lítio, por exemplo, pode estar contaminando o rim do sujeito pode estar sob pressão, né? Então, aqui a apostila diz o uso de álcool, mas entenda o uso de substância tóxica em geral, né? E aí o uso do tabaco também, da mesma forma que o álcool impregna o meu organismo, porque ele é muito grande, muito difícil a sua quebra, né, do seu metabolismo, o tabaco também, tá? E tanto pelas substâncias relacionadas, né, na confecção do cigarro, aqui é um cigarro eletrônico, mas na confecção do cigarro, na confecção do cigarro habitual, eu tenho substâncias tóxicas em si, substâncias que são estudadas e indicadas como cancerígenas, né? Mas além disso, eu tenho também a degradação do meu pulmão a um nível de partículas sólidas que eu consigo filtrar e que eu consigo lidar no meu pulmão, né? Além desse nível de partículas sólidas, eu começo a ter problema. E a fumaça nada mais é do que partícula sólida em suspensão no ar. Então, quando o sujeito fuma um cigarro de papel, as cinzas do cigarro, elas estão em tamanhos muito pequenos, né? E a gente chama isso de fumaça, mas a fumaça nada mais é do que substância sólida boiando no ar, por assim dizer, né? Então, quando eu puxo aquilo para o meu pulmão tem um trabalho de lidar com esse sólido que impregna os alvéolos, né? E isso faz com que o pulmão ele tenha problemas também funcionais. Como eu disse, o organismo ele funciona como um relógio, cujas engrenagens são todas bem amparadas, são todas precisas. Se eu sobrecarrego o funcionamento dele, eu tenho problemas. Então eu vou ter problemas no pulmão. Esse problema no pulmão vai gerar a aceleração do metabolismo, vai acelerar a reprodução celular, vai acelerar a leitura lá, os processos de transcrição e tradução, e com isso vai acelerar o desgaste do tecido do pulmão, né? E aí o resultado pode ser câncer de pulmão e outros, caso as outras substâncias cancerígenas se espalhem para o organismo, mas em maior escala o câncer de pulmão. Por quê? Sobrecarregou o tecido e esse tecido sobrecarregado não conseguiu mais manter a estrutura funcional que deveria, né? Há um erro ali nos processos, e quando há aquele erro na transcrição e depois na tradução, eu tenho um erro pequenininho de proteínas, e essas proteínas vão ser desencadeadas num erro maior, vão ser relacionadas a um erro maior, tá?